Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Éder, sou do time do suporte e hoje eu vou apresentar para vocês aqui no Tiny como fazer o cadastro de produtos fabricados. Vamos lá para o sistema dar uma olhada? Então pessoal, aqui dentro do Tiny a gente vai fazer a instalação do módulo de controle de produção, que esse é o nosso módulo de PCP do Tiny. Para então fazer a instalação dele, nós vamos aqui no menu principal, início e extensões do Tiny. Então aqui dentro das extensões a gente pode procurar por produção e fazer a instalação aqui do módulo de controle de produção. Então, após a instalação do módulo, a gente vai ter habilitado no Tiny o cadastro de produtos fabricados. Hoje, por padrão, o Tiny somente tem habilitado o cadastro de matérias-primas, mas então após a instalação do módulo, a gente tem habilitado o cadastro de produtos fabricados, então para utilizar as matérias-primas como estrutura desses produtos. Após a instalação do módulo, já podemos fazer o cadastro do produto. Vemos aqui então em incluir produto. E na primeira parte aqui do cadastro do produto, na aba de dados gerais, a gente já pode definir o tipo desse produto aqui como fabricado. Quando a gente define o tipo do produto como fabricado, notem que é habilitada então a aba de produção, onde a gente vai fazer o cadastro da estrutura desse produto. Vamos cadastrar então um produto aqui fabricado de exemplo para vocês verem na prática como que é essa funcionalidade do Tiny. Então aqui na descrição, vamos colocar uma descrição padrão para o produto. Vou colocar aqui como exemplo então uma caixa de aço. Vou definir um código SKU para ela. Posso colocar outras informações aqui como preço de venda, questões de dados fiscais como NCM, origem, o código de barras no padrão do GTIN-EAN, código SEST, todas essas informações a gente preenche de forma padrão em qualquer produto do Tiny. Aqui na aba de produção é onde a gente vai fazer o cadastro da estrutura desse produto. A estrutura é o quê? É todos os componentes necessários para fazer a produção desse produto através aqui do Tiny. Como a gente fez a instalação do módulo de controle de produção, ele também nos habilita a geração de ordens de produção. Então, após fazer o cadastro do produto, cadastrar a estrutura, cadastrar as etapas de produção, a gente consegue gerar ordens de produção para esse produto para fazer então a fabricação e ter todo o controle dessa fabricação do produto. Então, para poder gerar uma ordem de produção a partir de um produto fabricado, a gente tem essa opção aqui de gerar ordem de produção. Se a opção estiver definida como sim, vai ser possível gerar então uma ordem para esse produto fabricado, e se a opção tiver como não, esse produto não irá gerar ordem. Essa opção é muito utilizada para aqueles produtos fabricados que possuem outros produtos fabricados dentro da sua estrutura. Aqui na parte de estrutura, então, é onde a gente vai incluir as matérias-primas que vão ser utilizadas para a fabricação desse item. No Tiny não há uma limitação quanto a esse ponto. É possível incluir produtos simples, produtos que são variações, ou até mesmo então as matérias-primas. Aquela classificação de tipo é mais para uma questão organizacional. Então aqui vamos utilizar produtos que estão cadastrados como matéria-prima. É bem importante aqui, pessoal, ressaltar essa questão do custo, tá? O custo ele vai ser exibido conforme ele estiver cadastrado lá dentro da matéria-prima, né, ou do produto que a gente está incluindo na estrutura. Nesse exemplo de agora, esse produto não possui um custo cadastrado. Mais adiante a gente vai dar uma atualizada no custo dele e vocês vão ver que ele vai refletir aqui na estrutura do produto fabricado. Então, após cadastrar a estrutura, a gente tem essa opçãozinha aqui embaixo de atualizar o custo do produto. Essa opção, o que ela vai fazer? Ela vai somar todo o custo de todas as matérias-primas, né, que estão incluídas na estrutura e vai atualizar o custo do produto fabricado. Então, quando a gente utiliza essa opção, ela vai fazer essa atualização do custo do produto fabricado com base nos produtos que estão inseridos na sua estrutura. A parte aqui de baixo é as etapas de produção. Esse campo somente é utilizado dentro das ordens de produção, tá? Então, quando a gente gera uma ordem de produção desse produto,
lá na ordem de produção vai aparecer todas as etapas de produção que estiverem cadastradas aqui. Então, nessa parte de etapas, a gente cadastra todas aquelas rotinas que são feitas para se ter esse produto final. Então, por exemplo, para fazer a produção da nossa caixa aqui, a gente tem que fazer o corte, a gente precisa fazer a pintura e a gente precisa fazer a montagem. Então essas são as minhas etapas para fazer a produção desse meu produto fabricado. Feito então todo esse cadastro, a gente então só salva o produto e ele está pronto para ser utilizado. Isso aí, pessoal. Viram como é tranquilo fazer o cadastro do produto fabricado dentro do Time? Agora eu vou entrar num assunto que é o cadastro do produto e da estrutura dele por planilha. Também é possível fazer esse tipo de cadastro através do Time. No exemplo que eu vou utilizar agora, eu vou fazer o cadastro do produto fabricado dentro do Time e apenas vou fazer então o cadastro da estrutura por planilha para vocês verem como funciona. Vamos lá? Então, voltando aqui ao Time, pessoal, eu vou fazer o cadastro de mais um produto fabricado. Dessa vez eu não vou cadastrar a estrutura dele aqui pelo Time e vou fazer depois o cadastro da estrutura pela planilha. Então vamos lá incluir a nossa caixa de aço de número 2. Veja então aqui que eu vou deixar a parte da estrutura e a parte de etapa de produção em branco. Lembrando só, pessoal, que pela planilha somente é possível cadastrar a estrutura do produto, certo? A parte de etapa de produção, vocês sempre terão que fazer o cadastro dela dentro do produto no Time. Não tem como fazer hoje o cadastro dessa etapa de produção pela planilha, certo? Somente a estrutura do produto. Então vamos lá. Depois que eu tenho cadastrado o produto fabricado dentro do Time, para mim poder fazer o cadastro da estrutura, eu vou ter que baixar uma planilha onde tem um layout padrão para fazer esse cadastro, certo? Para fazer o download dessa planilha, a gente acessa aqui em menu principal, vamos lá no início e depois vamos em ferramentas. Acessando aqui em ferramentas, a gente vai ter a aba de importações e aí vamos ter aqui a opção de kits e produtos fabricados. Hoje essa planilha é padrão tanto para fazer a importação de estrutura de produtos kit e também de produtos fabricados. Então aqui embaixo a gente tem o botão de download do arquivo de layout. Quando vocês clicarem lá, ele vai pedir qual o formato do arquivo que vocês querem baixar. Eu vou baixar o padrão aqui do Excel, que é o XLS. Então após fazer o download aqui da planilha, eu já tenho a planilha aqui aberta. Então essa é a planilha com o layout padrão para fazer o cadastro da estrutura, certo, pessoal? Então como é que é o layout dessa planilha? Explicando para vocês. Que informações a gente precisa para poder fazer o cadastro dos componentes na estrutura do produto fabricado? Obrigatoriamente a gente precisa preencher ou o SKU ou então a descrição tanto do produto fabricado que a gente vai fazer o cadastro, como também o SKU ou a descrição do componente. E também a quantidade que a gente vai estar inserindo, tá? O ID, ele não é obrigatório, mas se vocês já souberem ou tiverem exportado uma planilha com cadastro de todos os produtos, vocês podem obter essas informações lá e já fazer o preenchimento aqui. Para esse exemplo, então, eu vou zerar essa coluna do ID e vou zerar também a coluna do SKU. Eu vou fazer o preenchimento apenas da descrição do produto para vocês verem como vai funcionar. Certo? Então a primeira parte é fazer o cadastro da descrição do meu produto fabricado. Então lá no Time ele está preenchido como caixa de aço 2. Então a próxima parte é fazer o cadastro dos meus componentes. Então eu tenho o aço galvanizado, 10 por 20. E a quantidade que eu vou querer incluir desse produto. Para mim inserir mais um produto na estrutura, eu preciso repetir o cadastro do meu produto fabricado. Então eu vou repetir a informação aqui da caixa de aço e vou incluir o próximo produto que eu quero incluir na estrutura. E informar a quantidade. Então preenchendo essas informações básicas aqui eu poderia também ter colocado o SKU do meu produto, por exemplo.
Com essas informações, então, eu já consigo fazer a importação dessa estrutura para dentro do meu produto. Vamos ver agora de volta lá para o Tiny como funciona, então, a importação da estrutura. Então, voltando aqui no Tiny, quando a gente vai lá na parte de importação, a gente primeiro vai ter que selecionar que tipo de estrutura a gente está fazendo a importação. Nesse caso aqui, então, produtos fabricados. Prosseguimos com a importação e vamos carregar o arquivo. Então, aqui na validação, ele vai pedir qual é o tipo do dado que você vai querer validar dentro da planilha para fazer a importação dessa estrutura. Notem que aqui a gente tem 3 opções: descrição e código SKU. É bem importante que, se essa opção estiver selecionada, tanto o SKU quanto a descrição vão ter que estar informados lá na planilha. Se eu selecionar apenas o código SKU, eu só preciso preencher o código SKU lá na planilha, da mesma forma como é para a descrição. Então, após fazer a validação, notem que o Tiny ele vai fazer uma varredura. Como ele não encontra nada pelo ID, ele segue aquela regra que a gente tinha definido anteriormente. Então, ele validou aqui o SKU e a descrição do produto. Vejam que ele reconheceu os meus produtos que estão cadastrados aqui no Tiny e ele sinalizou que 2 itens serão atualizados após fazer a importação. Então, aqui eu confirmo a importação para fazer o cadastro da estrutura lá dentro do produto. Vamos ver como ficou o produto cadastrado lá no Tiny? Então, acessando aqui o meu produto, na hora que eu abrir aqui a aba de produção, então eu vou ter a minha estrutura cadastrada pela planilha atualizada. Notem que eu tinha comentado aquela questão do custo, eu fiz a atualização já do custo dos produtos, eles já vêm aqui atualizados também. Além da importação da planilha com as estruturas nos produtos fabricados, a gente também pode fazer a exportação dessa planilha já com as estruturas cadastradas dos produtos, caso a gente queira fazer alguma atualização futura, atualizar a quantidade ou trocar alguns componentes na estrutura dos produtos. Vamos lá ver como a gente faz essa exportação. Vamos voltar lá para o cadastro dos produtos. E aqui em cima, em mais ações, a gente vai ter então a opção de exportar estrutura de fabricados para a planilha. Quando a gente seleciona essa opção, ele vai fazer uma varredura de todos os produtos fabricados cadastrados no Tiny e então vai gerar as planilhas aqui para download. Então, após o download aqui da planilha, a gente abre ela e aí vocês vão ver que a principal diferença entre a planilha de layout padrão e a planilha já com todas as estruturas cadastradas é que ela já vem preenchida com todos os dados. Notem aqui que ela já pega o ID dos nossos produtos, já traz o SKU, a descrição, tudo preenchido. Então aqui é mais para quando a gente quer fazer algum tipo de atualização dentro da estrutura do nosso produto. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou atualizar apenas as quantidades que estão cadastradas. Então no nosso primeiro produto lá fabricado no Tiny, a caixa de aço, a gente tem uma quantidade lá do aço galvanizado que está 2 unidades. Eu quero cadastrar 7. Então vou atualizar aqui na planilha para 7 e vou atualizar para 14 parafusos. Certo? Então após salvar essa planilha com todas as edições que eu desejo, é só fazer o processo de importação como a gente já viu anteriormente. Vamos voltar lá para menu, início, ferramentas, importações, kits e produtos fabricados, selecionando aqui produtos fabricados. Prosseguimos com a importação, carregamos o arquivo e fizemos a validação do arquivo. Notem aqui então que ele vai atualizar os produtos que estão dentro lá da planilha. Independente se a gente fez alguma mudança ou não, ele vai sempre atualizar. Então veja que aqui ele já está carregando as alterações que a gente tinha feito lá no produto caixa de aço. Confirmo a importação. E agora eu já posso acessar o cadastro do meu produto e ver as alterações lá feitas pela planilha. Isso aí, pessoal. Então vimos a rotina de cadastro e atualização das estruturas dos produtos fabricados através da planilha. Só queria lembrar para vocês que as etapas de produção não é possível fazer o cadastro pela planilha. Então, obrigatoriamente vocês têm que acessar o produto dentro do Tiny e fazer o cadastro das etapas diretamente lá, certo? Vamos dar uma olhadinha agora em algumas configurações que a gente tem no sistema para quem trabalha com produto fabricado. Vamos lá.
Então, pessoal, de volta aqui no Tiny, a gente tem 3 configurações básicas aqui para quem utiliza produtos fabricados, tá? A primeira das configurações é lá no cadastro dos produtos, tá? Quando a gente acessa lá, então, menu, a gente vem no menu principal, configurações, na aba cadastros e em configurações do cadastro de produtos. Para quem utiliza DLE, dentro das configurações do cadastro de produtos, a gente vai ter essa opção aqui, que é considerar para o cálculo do custo de kits e produtos fabricados a opção de custo de compra ou custo médio. Por que isso? Porque quem utiliza DLE no Tiny tem o histórico de custos, então lá a gente tem sempre o custo atual da compra e o custo médio daquele produto. Então a gente pode alternar qual custo a gente vai considerar para fazer o custo total das matérias-primas dentro do produto fabricado. Tá? Vamos usar como exemplo então esse produto aqui, que agora está configurado para utilizar então o custo de compra. Veja então que o aço tem um custo de 12,35 e os parafusos aqui tem um custo de 0,12, né? Então formando um custo total aqui X. Quando eu acessar as configurações e alterar a forma como o Tiny vai considerar esse custo, ao atualizar o cadastro aqui do meu produto, então acessando de novo lá na aba de produções, vejo então que agora o meu custo foi alterado, pois ele está considerando o custo médio da minha matéria-prima. Então, pessoal, a segunda configuração, ela se aplica ao lançamento do estoque. Hoje no Tiny dá para trabalhar então com o lançamento automático do estoque. E para quem trabalha com produtos fabricados, há a possibilidade de fazer o lançamento do estoque do produto fabricado ou então diretamente dos componentes. Então aqui no Tiny, no menu principal, configurações, na aba vendas e em configurações dos pedidos de venda, descendo um pouquinho aqui a página, a gente vai ter então a opção modalidade de lançamento de estoque para fabricado. Se a gente deixar a primeira opção selecionada, ele sempre vai dar preferência em lançar o estoque do produto fabricado. Ou então a gente pode definir para ele sempre lançar o estoque do produto fabricado, ou então fazer o lançamento do estoque dos componentes. Lembrando que isso se aplica ao lançamento automático do estoque. Porque quem faz o lançamento manual, no momento que fizer o lançamento de um pedido de venda, vamos olhar aqui um pedido de exemplo. Por exemplo, esse pedido aqui, onde eu tenho 2 produtos fabricados, inclusos nele. Quando eu fizer o lançamento manual, o Tiny vai me dar 2 opções de lançamento de estoque, que vai ser o lançamento do estoque do produto fabricado ou então o lançamento da matéria-prima. Então a última configuração, a gente realiza ela acessando aqui, menu principal, vamos lá em configurações e lá na aba e-commerce. Essa configuração está aqui em configurações gerais e ela vai se aplicar então para aqueles pedidos que vêm lá do e-commerce ou importados pela API, onde dentro desses pedidos há produtos fabricados. Essa opção ela vai fazer com que seja possível você desmembrar o produto fabricado entre seus componentes. Então, o pedido seria importado com os componentes e não com o produto fabricado. Essa configuração então pode ser feita selecionando a opção Sim para kits e fabricados aqui. Isso aí, pessoal. Então vimos como fazer o cadastro do produto fabricado, vimos também como fazer o cadastro e atualização da estrutura do produto fabricado, tanto dentro do sistema como também por planilha. E também demos uma olhadinha em algumas configurações básicas dentro do sistema para quem trabalha com produtos fabricados. Espero que isso tenha sanado muitas dúvidas de vocês e qualquer coisa, o nosso suporte está sempre à disposição. Um grande abraço, pessoal, e até mais!